Olá, muito bem-vindos a mais um comentário semanal na série Weekly Thoughts. Como sempre, um espaço onde se pensa em voz alta temas relevantes para a nossa comunidade, com os comentários dos nossos embaixadores, dos nossos conselheiros e também dos membros da community. Neste episódio tenho o prazer de regressar ao contacto com o Nuno Teles, que está em Nova Iorque. Oh Nuno, é caso para dizer como é que está aí a nossa Big Apple? Olá, Bizé, muito obrigado por teres aqui. Está toda a gente a falar daquilo que nós estávamos a falar offline, do que se passou nos Oscars ontem à noite, mas tirando isso, está um tempo inacreditavelmente frio, estão menos quase 4 graus, portanto, e voltou outra vez o inverno, depois já temos aqui um bocadinho de sol. Por acaso cá está assim já aquela temperatura amena de primavera que já nos sabe muito bem com estas tardes mais longas, não é? Com o dia a cair muito mais tarde. Mas olha, estávamos a falar dos Oscars porque estamos ainda na semana do rescaldo, o Nuno a dizer ontem à noite, porque nós estamos a gravar isto exatamente na segunda-feira, no dia logo após os Oscars. Oh Nuno, falando em Oscars, estamos de facto a regressar aqui aos eventos públicos, enfim, os espetáculos já estavam de alguma maneira abertos e já estavam a receber público, mas os eventos considerados de massas, os festivais de verão vão de facto regressar, já se anunciam em grande força para o verão português, mas os Estados Unidos, tu já tens acompanhado com as tuas marcas, já tens feito algumas ativações. Que boas práticas é que tu podes partilhar com os nossos diretores de marketing, com as pessoas que estão agora a começar todo esse processo, ou a regressar a esse processo ao fim de 2 anos, de estar tudo suspenso? Como é que a experiência americana nos pode ajudar? Muito obrigado, Misé, e tenho muito gosto de partilhar algumas ideias. Nós estamos a ver o mercado a voltar. Eu não gosto de dizer voltar ao que estava, porque eu acho que nós temos que ter esta atitude sempre de olhar para o futuro e de pensar como é que o futuro vai ser escrito. Mas dou-te o exemplo do Super Bowl. A Diageo é pela primeira vez a patrocinadora oficial em bebidas espirituosas deste grande jogo. Para dar assim só o contexto, é o dia que de facto tudo para, não é? Nesta vez o Super Bowl foi em Los Angeles, mas eu assisti ao jogo no estádio, mas nos anos anteriores, quando estava em Nova York, em Manhattan, eu podia sair à hora do jogo que não apanhava um único carro na rua. Portanto, estava tudo, basicamente, são 120 milhões de pessoas a ver o jogo em direto. Daí todo o interesse à volta dos anúncios, não é? Porque é a única altura do ano que se consegue atingir 120 milhões de pessoas, não é? Quer dizer, os Oscars são para aí 30 milhões, March Madness são para aí 40 milhões, quer dizer, não há nada que se compare aos 120 milhões do Super Bowl. Mas todas as experiências voltaram novamente, quer dizer, todas as marcas pensaram e focaram-se em como entregar uma experiência desta vez quase híbrida em termos de no local, mas também como é que se poderia expandir essa experiência para aqueles que não tinham a sorte de estar no local. E, portanto, a primeira recomendação que eu daria é olhar para aquilo que é a presença física e como é que se entrega uma experiência de marca enriquecedora. Nós tivemos Smirnoff, tivemos uma experiência à volta de Smirnoff, outra à volta de Crown Royal, que é um whisky, outra à volta de Captain Morgan, que é um rum. Portanto, marcas diferentes, a oferecerem experiências diferentes, mas também dou-te o exemplo de St. Patrick's. St. Patrick's é assim o grande momento de cerveja do ano. Depois temos Memorial Day, Labor Day, 4th of July, mas quer dizer, são assim momentos em que há maior consumo de cerveja. E nós voltamos novamente aos eventos em presenciais, não é? Tivemos algo muito interessante em Chicago que fizemos, tingimos o Rio de verde e tínhamos às 8 horas da manhã, num sábado, todas as margens do rio cheias de pessoas a quererem. Quando eu desci para o lobby do hotel, estavam já todos vestidos de verde, a tomarem um pequeno almoço, a olharem para o rio. Portanto, vê-se um desejo das pessoas de voltarem aos eventos
Portanto, não me espanta nada que este verão seja um verão interessantíssimo em Portugal. Falavas dos festivais de música, eu já estive muito ligado aos festivais de música, mas acho que vai ser um verão inesquecível. Tu sentes que as pessoas estão diferentes de alguma maneira, apesar de estarem obviamente a regressar também a estes momentos de interação, tu sentes que o público está diferente, ou não? Tu achas que as pessoas regressam, ou como tu dizes muito bem, não devemos olhar para trás, devemos olhar para o futuro, nada ficará como de antes? Acho que todos temos essa consciência, mas vocês como marca, ao pensarem também nas ativações, tiveram algum cuidado especial? Sentiram que havia aqui uma responsabilidade diferente a criar estas interações? Tivemos. Eu acho que nós nunca ativámos com a marca Guinness o dia de St. Patrick's como ativámos desta vez. Quer dizer, nós falava há pouco em Chicago de ter tingido o Rio de verde com o apoio da Câmara, mas, por exemplo, em Nova Iorque tivemos irlandeses a tocar gaita de foles pela rua, nas ruas. Tivemos um autocarro a passear por Manhattan, em que as pessoas olhavam com um ar de espanto, que podiam depois entrar nos bares e falar, etc. Eu acho que as pessoas não se vão esquecer de 2 anos de pandemia. Quer dizer, eu acho que quando alguém é privado de um relacionamento pessoal, vai obviamente olhar para essa experiência de uma forma diferente, não é? Quer dizer, nós tivemos muito cuidado e no fundo a campanha desde dia 13 de março de 2020, quando nós dissemos nós vamos voltar a caminhar numa parade, não é? Nós temos cerca de 100 parades nos Estados Unidos e agora finalmente conseguimos, não é? Conseguimos voltar a estar presentes nos eventos. Eu acho que as pessoas dão muito mais importância. Eu acho que as marcas têm que olhar. Era uma tendência que nós já tínhamos antes da pandemia, não é? Quer dizer, o marketing de experiências, o marketing de sentir. Não é? Eu costumo dizer, Misé, eu acho que tu concordas comigo, não é o que tu me disseste ou o que as pessoas me dizem, é como é que eu me senti, não é? Eu nunca mais me vou esquecer de algo que eu senti. E eu posso muito facilmente me esquecer com algo que as pessoas me dizem, como ser humano, não é? Eu acho que isso está muito presente. Eu acho que as marcas que conseguem fazer os consumidores sentir alguma coisa vão ter muito mais sucesso do que as marcas que só apenas falam aos consumidores. Olha, Nuno, e para terminar, também não vou deixar de tocar aqui num tema que infelizmente é impossível não falar nele, que é a guerra na Europa. A minha pergunta é, Nuno, como é que tu também estás a ver aí nos Estados Unidos a reação das marcas norte-americanas, marcas, enfim, que também estão a olhar para este lado do mundo e para este conflito. Como é que vocês também estão, de alguma maneira, a reagir a tudo isto? Em primeiro lugar, uma palavra de reconhecimento da dor que é estar envolvido numa situação dessas, e nós ouvimos e falamos e queremos que as nossas marcas tenham uma atitude responsável, acima de tudo, bem cientes do que está a passar. Eu acho que não se pode passar ao lado, esquecer, evitar. Eu tenho colegas meus aqui que moram, são polacos e que moram em Nova Iorque e que me dizem que cada amigo deles está a receber uma pessoa ucraniana para viver em casa deles. O que o Biden também fez agora no encontro da NATO. Portanto, há tudo uma atitude de responsabilidade das marcas em como as marcas podem trazer esses temas, não é, junto aos consumidores de uma forma justa e de uma forma próxima das comunidades e do público-alvo que pretendem atingir, não é? Portanto, acima de tudo, com responsabilidade e com uma grande atenção àquilo que se de facto vive, que é real e que nós temos que fazer a nossa parte para ajudar a ultrapassar estes desafios.
Nuno, muito obrigada. Antes de ires embora, e já porque estávamos a falar de Oscars, não sei se a tua sugestão de cultura e lazer pode ser uma exposição virtual, tu às vezes sugeres essas exposições que também têm um acesso virtual e que nós podemos hoje em dia ver de qualquer parte do mundo, mas não sei se não queres referir a algum filme, a algum livro, algo que os nossos seguidores deste lado do Atlântico queiram de alguma maneira ir ao encontro depois da tua sugestão. Não, há uma série que eu vi agora muito recentemente, Inventing Anna, não é? Que foi o top, e que acho que fala muito desta a necessidade de ser autêntico, não é? Que eu acho que pode-se enganar muita gente durante um período curto, mas não se engana ninguém durante um período longo, não é? E as marcas, é uma série que eu vi e que refleti muito nesta era da social media e de querer inventar uma realidade que não existe. Eu acho que as marcas têm que cada vez mais serem marcas autênticas, verdadeiras e que tragam ao consumidor aquilo que é genuíno, não é? E eu acho que não se engana ninguém durante muito tempo. Pode-se enganar muita gente durante pouco tempo, mas não se engana ninguém durante muito tempo e as marcas têm que ter isso muito presente. Invento Engana é uma excelente sugestão para pensar neste tema. Muito obrigado. Nuno, muito obrigada mais uma vez. Espero regressar ao teu contacto em breve. É sempre bom as tuas partilhas, a tua visão, aquilo, a experiência que tu tens no mercado norte-americano e que podes também de alguma maneira partilhar connosco e ajudar o mercado português a olhar para outros exemplos e a ir buscar também inspiração para desenhar, se calhar, novas estratégias. Muito obrigado. Muito obrigada. Vais buscar a tua. Super bom. Obrigada, um grande beijinho e até breve. Obrigada, Nuno. Já sabe, e assim que nos segue, não deixe de ativar as notificações, fique sempre a par dos nossos pensamentos da semana, os nossos pensamentos em voz alta e das nossas séries. Tem aí mais um episódio, o 5º episódio da série Mudar para Melhor. Não é demais recordar que já pode ver este episódio no Empower Brands Channel, mas também um episódio especial da nova série, um formato inovador que estamos a estrear e que se chama Duelo de Fãs, com Isabel Silva a apresentar. Fica o desafio, fica também o convite e obrigada pela preferência.